Salve, salve, futuro calouro, tudo bem com vocês? Meu nome é Davi e hoje o Calorologia é de história. Galera, mas antes de entrarmos no tema propriamente dito, faça um favorzinho para nós, deixe seu like aí e se inscreva no canal, beleza? Galera, então vamos falar sobre o período pombalino hoje. E para gancho para falar desse tema, usaremos um fenômeno, ou melhor, uma tragédia natural que acontece em Lisboa no ano de 1755. O terremoto de Lisboa deixou aí uma média de aproximadamente 50 mil pessoas mortas. E na época, para tentar entender isso, a galerinha teve um pouquinho de confusão. Para entender, nós tivemos então esse conflito de pensamento em que alguns acreditavam que a razão da situação tinha caráter religioso, ou seja, seria uma espécie então de punição divina pelos pecados e pela mal conduta dos portugueses, e tem uma galera que vai tentar compreender isso de forma mais racional, já que o pensamento iluminista estava em alta. Se para entender houve esse conflito de pensamentos, para resolver, isso foi muito bem delimitado, e a escolha foi o pensamento racional. Como assim, Davi? Lá na época, o rei de Portugal, desde 1750, ele contava com um intelectual dentro da corte, um cara chamado então de Marquês de Pombal. Ele era então um sujeito que tinha, vamos dizer assim, a obrigação de pensar como desenvolver a coroa portuguesa, mas de forma então mais matemática, de forma mais racionalista. Esse encontro dos absolutistas com os pensadores, a gente vai chamar de déspota esclarecido. E o Marquês de Pombal, então, Marquês de Pombal, ele vai promover dentro de Portugal um discurso de modernização econômica. Nesse discurso de modernização econômica, o que o Marquês de Pombal ele apontará? Que Portugal gasta muito dinheiro, principalmente com as relações comerciais com a Inglaterra, e nesse gasto excessivo ele ficava com um déficit na sua balança. Então era preciso repensar essa lógica de consumo. Era preciso então consumir menos e vender mais, produzir mais. Como Portugal ainda não tinha uma indústria forte, era preciso então começar a incentivar um processo de produção, mesmo que ainda não seja uma industrialização pesada. Então o Marquês de Pombal pensou, vamos modernizar, vamos então vender mais e comprar menos. Diante do problema do terremoto de Lisboa, essa necessidade ela será intensificada. Então esse processo de modernização econômica somado a essa necessidade de solução do terremoto de Lisboa faz com que então as reformas pombalinas elas tenham impactos diretamente no Brasil. Então há uma série de impactos dentro da colônia, ou seja, dentro do Brasil, em decorrência então desse projeto dele. Uma das coisas, inclusive, que marcam essa noção dele de que o Brasil está diretamente relacionado tanto à solução quanto à modernização é uma frase atribuída a ele em que ele diz que a colônia não deve ter lucro, mas gerar lucro. Então perceba qual que é a visão do cara. A ideia do cara é simples. Vamos intensificar a exploração sobre a colônia, de modo então a termos maior rendimento, de termos mais grana, modernizar a economia portuguesa, sair daquela balança desfavorável e ao mesmo tempo reconstruir a cidade, reconstruir portos, reconstruir prédios e assim por diante. Quais vão ser as ações então que geram impactos aqui na colônia? Vamos pensar então elas. A primeira delas foi a criação de um imposto fixo, que nós vamos chamar de derrama. Qual que é a proposta dele? Ele acreditava que muita gente sonegava impostos, os mesmos problemas que tínhamos lá no começo da exploração do ouro, né, e das pedras. Então ele vai dizer, olha, criamos a casa de fundição e não está resolvendo. E aí ele vai dizer, vou criar uma taxa fixa, sem arrobas, e a galera vai ter que mandar, então, sem arrobas, não interessa como, velho. Vai entrar na casa deles, vai roubar, então, roubar não, desculpa, né? Vai apropriar, então, de bens até que complete sem arrobas. E aí você tem a derrama, né? Que essa tributação, né, é mais fixa, mais violenta, né? No fundo, ele não percebeu que, na verdade, o ciclo do ouro já estava no fim. Então a galera estava mandando menos ouro, porque realmente
estava tendo menos ouro, tinha menos ouro, né? Depois disso, o que mais que ele fez? Ele vai proibir o tráfico, ele vai proibir a escravidão indígena. Ao proibir a escravidão indígena, qual é a intenção dele? Incitar o comércio transatlântico de escravo ainda mais, gerando então aquele comércio entre África e Brasil de forma mais forte, e ao gerar então essa força, naturalmente então Portugal lucraria mais com os impostos e tudo mais. Depois, o que mais que ele faz? Ele vai transferir a capital para o Rio de Janeiro. Por que ele fez isso? A capital antes ficava na Bahia, muito longe desse centro produtivo que agora era Minas Gerais. Quando então o ciclo do açúcar estava em alta e estava muito forte, fazia sentido a capital ser lá, mas agora como o ciclo é do ouro, está no Sudeste, seria mais interessante então ter o porto principal, né, o porto da capital da colônia, muito mais próximo do ouro, muito mais próximo então dos diamantes. E para então garantir que não houvesse sonegação, além de criar essa capital, ele criou também a Estrada Real, uma estrada que monopoliza esse trânsito do ouro das regiões exploratórias para então o porto que envia para Portugal, né? Por último, ele vai criar uma série de companhias de comércio. Essas companhias de comércio, elas vão produzir e trazer para o Brasil mais produtos manufaturados e mais produtos industrializados também, comércio. E aí isso faz com que a economia colonial ela seja abastecida com uma maior quantia de produtos, o que geraria mais lucro para Portugal. Então o que é legal que a gente perceba? O período pombalino ele tem uma série de impactos, mas vamos focar nessas questões econômicas aqui. E aí quando a gente pega o terremoto de Lisboa, uma necessidade que já era anterior de modernização, ela se intensifica e inevitavelmente isso gera muitos impactos para a colônia. Galera, fique atento aos nossos próximos vídeos, aproveite então o nosso canal e se divirta e estude ao mesmo tempo. Beijos para vocês, até mais. Tchau!